Olá, internautas S News. Hoje nós vamos ter uma entrevista diferente. Vamos entrevistar a terapeuta quântica e taróloga Sônia Trujillo. Por quê? Vocês lembram que em dezembro do ano passado nós estivemos aqui fazendo uma entrevista para ela fazer uma previsão do ano de 2020. Na ocasião ela disse que o ano próximo que chegaria seria um ano de muitos desencarnes coletivos. Pois é, o coronavírus responde essa previsão. Dessa vez, a abordagem dessa entrevista ela não é racional e também, talvez para você, possa fugir um pouco da sua visão. Nós respeitamos todas as religiões, os católicos, os espíritas, os evangélicos, as pessoas que frequentam as mais diversas denominações religiosas, pentecostais, neopentecostais. Na realidade, a mensagem de Cristo é para todos. Cada qual, como um time de futebol, escolhe o seu time. E da mesma forma, o cidadão, o brasileiro, as pessoas em todo o mundo escolhem a sua religião. Essa é uma abordagem espiritualista. Como foi a mensagem de Jesus Cristo aqui na Terra? E hoje todos se perguntam por que nós estamos vivendo esse momento tão dramático, tão assustador. Mas será que ele é de fato tão dramático e assustador? Por isso, nós voltamos aqui a entrevistar a Sônia Trujillo, mas antes, vamos relembrar um pouquinho a entrevista de dezembro do ano passado. A regência do tarô para 2020, ele é feito pelo Imperador, que é o número 4, o Arcano 4, e pelo Julgamento, que é o Arcano 20. Em 2019, isso começou a ser preparado, e nós tivemos regências muito difíceis. Então foi um ano de muito tumulto, mas um ano necessário. Tumultos necessários para que a ordem possa se restabelecer. Entendi. Tanto no Brasil quanto no planeta Terra. Né? Nós vamos aqui do macro para o micro. E que a ordem possa se restabelecer também dentro de cada um de nós. É por isso, Sônia, que todos nós sentimos ao longo desse ano um certo incômodo, às vezes não sabe de onde, mas a gente percebe que às vezes é um sentimento meio de pavor. Gente, parece que está tudo ruim, tudo negativo. Não é. É um processo de transformação. Sim. Que afeta a pessoa diretamente. Por isso que é necessário que a gente comece a administrar os nossos sentimentos. Principalmente o sentimento do amor incondicional. Nós temos que nos amar incondicionalmente, para que nós possamos amar ao próximo incondicionalmente. 2020 vai ser um ano excelente, embora problemas, tragédias do sistema, incêndios, isso eu não estou falando só a nível de Brasil, né? Terremotos, maremotos, tem muito vulcão aí querendo desentupir o narizinho, né? Então, acidentes, ainda vai ser um ano de muita depuração. Tá? Mas nós tiramos de letra. Por isso que é importante que nós aqui, brasileiros, né, possamos nos conscientizar da nossa missão de evoluir. Pois bem, o que você espera depois desse período de quarentena, de isolamento social? O que você está buscando a cada momento em que lê um jornal, ouve uma rádio, acessa uma internet, assiste a TV? Como você está reagindo diante dessas notícias? Bom, porque dessa vez também nós estamos fazendo uma apresentação diferente, justamente para manter uma certa distância do entrevistado, né, respeitando a própria orientação do Ministério da Saúde e das autoridades da saúde. Portanto, a partir de agora, a gente tem com você Sônia Trujillo. Reinaldo, é um prazer estar com você, com os nossos amigos internautas. Não é uma situação muito fácil. O momento que nós estamos vivendo é um momento de muita intranquilidade. Nós temos visto por aí muitos vídeos, muitas matérias sobre o Covid-19. Só retroagindo um pouquinho, numa das entrevistas que nós fizemos em outra época,
no final do ano, ou no início do ano. Em dezembro. Eu havia dito que esse ano de 2020 seria um ano de transição planetária, no qual todos nós iríamos estar sujeitos a várias situações tristes, situações de desgaste energético, pessoal, planetário, mesmo porque a transição planetária, ela está se dando agora, em 2020, em março de 2020, justamente nesse mês que o vírus tomou conta, gerando pânico na população mundial, não só na população brasileira. Paradoxalmente, esse vírus, ele traz muita coisa ruim, mas ele traz a nossa oportunidade de um olhar diferente para o mundo, um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para dentro de nós, onde o amor ao próximo tem que ser exercitado, aonde a solidariedade tem que ser exercitada, e é o que o universo nos pede hoje. Infelizmente, o remédio está sendo muito amargo, porque a humanidade está vivendo uma época de tristeza absoluta, de insegurança, de medo, de pânico. Mas, às vezes, o remédio amargo, ele cura. E essa cura que nós precisamos ter, a cura de nós. Se você reparar bem, se os nossos amigos internautas repararem bem, nós estamos valorizando hoje coisas que nós não valorizaríamos. A parte esse isolamento social necessário, ao meu ver, nós temos a oportunidade de conviver com os nossos filhos, com a nossa família, de curtir a nossa casa, de deixar o fast food de lado, não é? E curtir as coisas simples da vida. E o amor, o carinho, né, dentro de casa, olhar mais para um outro lado que nós tínhamos esquecido. Isso é muito importante. Mas o mais importante não é a cura do Covid-19, é a cura de nós. Porque através de nós é que esse Covid-19 vai perder a força. Vou explicar por quê. O planeta Terra, ele vibra em determinada onda hertz, ou hertz ou megahertz, depende de como a gente vai fazer aqui a conversão, não é? Mas, na verdade, ele vibra em 250 megahertz. E tudo que for inferior a isso não é bom. Por exemplo, nós temos o medo, agora eu vou falar em hertz. O nosso medo, o nosso ressentimento, ele vibra em 3.3. A nossa raiva em 150 hertz. Quanto mais sentimentos negativos nós tivermos, mais próximo nós estamos dessa sintonia do corona, que vibra, pelas informações recebidas do pessoal que estuda profundamente o corona através da energia quântica, em 25.5 hertz. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos elevar nossa frequência. Nós precisamos aprender a amar. E amar incondicionalmente a nós e ao próximo. Agora, Sônia, como significa isso quando a gente baixa a nossa vibração? De que forma ficamos mais suscetíveis ao vírus? Nós ficamos mais suscetíveis a qualquer doença. Não é só ao vírus, ao Covid-19. Nós ficamos suscetíveis a doenças vindas do campo emocional, como cardiovasculares, hipertensão arterial, enfim, nós ficamos sujeitos a todas as doenças. É que o vírus ele está numa frequência muito baixa. E se nós baixarmos a nossa frequência, nós vamos nos igualar. Por exemplo, vou te dar um exemplo bobo. Liga um rádio no AM e liga um rádio no FM. Você está no AM e você ouve o que tem no FM? Não. É a mesma coisa. Você tem que se manter no FM para que você não ouça, não grave
as informações que vêm do AM. Né? Porque o que o vírus faz? Ele ataca principalmente as vias respiratórias. O pulmão é um órgão do corpo onde se materializam as nossas tristezas, as nossas angústias e os nossos medos. É aí que nós temos que nos fortalecer. Retirar do nosso campo de energia, medo, isso não quer dizer que nós temos... Medo é uma coisa boa, porque o medo traz cuidado, mas o medo em excesso gera pânico, e isso não é bom. Nós temos que ter aquele medo saudável, né? Por exemplo, não ficar pendurados no 15º andar sem um equipamento de segurança. Isso Correto. É um medo saudável, né? Mas você não pode ter medo de olhar, né, com todo um amparo para baixo. Então, esse é o grande ensinamento, é o olhar para as coisas de outra forma. Hoje, o Covid está trazendo para nós a oportunidade de sermos mais sensatos, mais justos, não guardarmos rancor. Ele está fazendo com que a gente exercite a solidariedade. Olha como as pessoas estão sendo solidárias. Será que a gente precisa passar por tudo isso? É uma fase de depuração planetária. E de que forma Jesus Cristo acompanha todo esse processo? Jesus Cristo é o governador planetário. Ele acompanha com amor. Ele não está punindo as pessoas, ele está ensinando de uma forma dolorida. Existe aquele ditado que se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas nós não temos só Jesus Cristo, que é o nosso governador planetário, detentor da chama rubi, nos auxiliando. Nós temos todo um comando estelar de Santa Esmeralda, que está na 9ª dimensão. Esse comando estelar, ele vem no comando da cura, pelo raio verde de Mestre Hilarion. Estão todos apostos, fazendo com que isso se dilua da forma como veio. Claro que as pessoas, e você pode, você veja bem que explicação que nós temos aí da ciência. Existem pessoas que não são totalmente afetadas, que o vírus passa despercebido. Será que essas pessoas estão numa outra frequência vibratória? Por que para uns passa despercebido e para outros não? Quer dizer que nós temos visto hoje na imprensa muita crítica das pessoas que estão ainda assim procurando ter uma vida normal. Andar de bicicleta, a gente está vendo algumas críticas. Talvez essas pessoas que estão com um pensamento positivo, essas, entre aspas, estariam mais imunizadas? Sim, mas pensamento positivo não quer dizer descuido. Né? Nós temos que nos cuidar, porque nós precisamos cuidar do próximo também. Aí é que entra o cuidado para o próximo, para o bem da coletividade. Nós temos que nos cuidar. Mas com certeza as pessoas estão numa outra faixa de vibração, né? Que elas têm contato até eventualmente com o vírus e o sintoma delas é bem menor do que com qualquer outra. E não venha me dizer que é só pessoa idosa que vai sucumbir ao vírus, não. Existem pessoas que nós vimos uma estatística aí de 50, 48, 35 anos, né, que estão numa situação muito grave. Mas qual é a explicação lógica? A explicação espiritual é essa. Elas estão numa faixa vibratória mais densa, as que sucumbem. Isso não vamos tirar as pessoas idosas que já têm uma predisposição e que qualquer fator externo, qualquer infecção pode levá-las ao óbito. Óbvio, isso é evidente. Mas o que eu quero colocar mesmo para as pessoas é que tenham uma energia diferente, que tratem o corona como um desafio. Só um desafio a ser vencido. Como é que nós vencemos o desafio? Nós vencemos com coragem, com otimismo, com determinação, com cuidado. Nós vencemos com amor. Nós vencemos com solidariedade. Esse é vencer um desafio. Quer desafio maior
do que você amar incondicionalmente? Nós estamos aqui num planeta de aprendizado. Amar incondicionalmente é um grande desafio. E como enfrentar esse momento geral de instabilidade? Pois é, dentro da minha ótica, nos colocando de uma forma muito receptiva às boas coisas que o universo traz. As boas coisas, inclusive, vindas do corona. Olha que paradoxal, repito, é paradoxal. Mas ele nos dá a oportunidade de um outro olhar, de enfrentar de outra forma essas adversidades, sejam elas financeiras, que podem surgir, a nível na área de trabalho, na área empresarial, isso pode surgir e vai surgir, não vamos tampar o sol com a peneira, né? Mas é uma coisa muito transitória. Eu acredito na transitoriedade da situação. Eu não acredito que isso permaneça por muito tempo. Eu acho que o Criador lá em cima, ele está dando a oportunidade da gente falar assim, poxa, desculpa, eu errei, vamos consertar? E esse conserto depende de cada um de nós, do micro para o macrocosmo. Depende do micro nós, seres humanos, que vivemos numa cidade, que vivemos num estado, que vivemos num país e que vivemos num planeta. Então, é tudo isso que tem que ser consertado para o bem comum. Agora, Sônia, a gente tem visto também o surgimento mais forte, nesse momento, de uma cultura apocalíptica, onde a gente vê até manifestações do retorno de Jesus Cristo à Terra, notícias da comunidade judaica, também estudando esse tema. Como que você avalia todo esse quadro? Olha, eu acho que Jesus está voltando, sim, mas para dentro de nós, para onde nós nunca olhamos. Acho que ele está voltando, sim. A forma do retorno que eu encaro é esse. Ele está retornando porque nós somos a centelha divina. Né? Nós somos uma centelha divina. Então ele está voltando, sim. Ele está voltando para nós. Se a gente olhar, ele está lá dentro, no fundinho, onde a gente não tem enxergado ele mais. Né? Nós temos dado valor ao material, né? Às viagens, aos cruzeiros marítimos, né? Às roupas de marca, aos restaurantes caros, mas nós não estamos olhando para dentro de nós. Acho que ele está voltando, sim, e é bom que ele volte logo para que a paz planetária se instale. E eu acho que nós temos que pedir ao Criador perdão por tudo que deve ser perdoado. Essa é a mágica desse retorno a Jesus, né? Vamos perdoar, né? Vamos limpar, né? Não vamos só passar álcool na mão, usar máscara, não. Vamos higienizar o nosso coração, vamos higienizar a nossa casa, o nosso dia a dia, livrar de momentos de raiva, de palavras malditas palavras, né? Que às vezes nós nos arrependemos. Então vamos nos livrar disso, vamos higienizar mesmo, para que a hora que ele voltar, que ele está voltando, acredito, da onde ele nunca saiu, era a gente que não enxergava, vamos olhar lá para dentro e vamos achar ele lá no fundinho, que ele está aí, fazendo só o bem para a humanidade. E que tempo nós podemos esperar depois dessa fase? Olha, Reinaldo, eu acredito que isso vai ser muito rápido, né? O planeta está levando um susto. Nós, brasileiros, estamos levando um susto. Mas eu acho que depende de cada um. Pode passar para você, pode não passar para o outro, né? O que acontece? Essa egrégora negativa, ela se alimenta do quê? De incerteza, de medo, de raiva, de disputa. Essa egrégora do Covid-19, ele se alimenta disso. Vamos tirar a força dele, vamos tirar a comidinha dele, né? Vamos nos alicerçar para um bem maior. E nós temos também essa conjunção planetária de Plutão, Júpiter, Marte, junto com Saturno no signo de Capricórnio. Eu não sou astróloga, tá? São informações que vêm para mim, e isso tudo traz filtros profundos, filtragens mesmo.
uma nova vibração planetária que está se instalando. E é interessantíssimo que isso veio, essa conjunção, ela veio exatamente agora em março, onde o vírus está com a sua força quase que total, né? Então o que nós precisamos? Nós vamos vibrar para que tudo isso passe muito rapidamente. Vamos pedir à ordem divina que se instaure no planeta e se instaure dentro de nós. Vamos pedir paz, luz, saúde, amor e muita prosperidade. Que, sobretudo, sejamos dignos desta mudança. Que essa mudança seja recebida com amor e não com revolta. É só isso. Aliás, hoje muitas pessoas reclamam de não poderem rezar nas igrejas, mas também elas foram preparadas para esse momento, deve ser visto dessa forma, não? Sim, porque não é necessário. Acho maravilhoso o templo de Deus, seja ele que religião for, mas nós somos o templo. Ele está aqui dentro, gente. Então, Deus está aqui, ó. Jesus está aqui, né? A Santíssima Trindade está aqui. E que essa Santíssima Trindade nos faça merecedores de uma vida saudável, próspera, feliz, amorosa, amorável, saudável em todas as esferas. Que todas as nossas dimensões, todas as dimensões do nosso corpo, né? As 7 dimensões do nosso corpo físico, elas estejam em harmonia. E porque elas estando em harmonia, nós não vamos ficar doentes. E a nossa maior doença hoje não é o Covid-19. A nossa doença maior hoje é a falta de amor, é a falta de entendimento, é a falta de paciência, é a necessidade que as pessoas têm de impor a sua razão. A verdade é absolutamente relativa, cada um tem a sua, e a gente deve respeitar.